Oi, minha gente querida! Estamos aqui em mais um episódio de Sintoniza Nelas e uma pessoa muito especial está aqui. Arabella de Castro, uma farmacêutica renomada que trabalha há mais de 30 anos na área farmacêutica, desenvolvendo formulações, diretora técnica da Singulares, uma farmácia incrível. Muito obrigada, minha querida, por você estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Essa oportunidade de falar para as suas ouvintes. Eu que estou numa cidade pequena, onde a gente tem também programas de rádio que a gente se comunica, que a gente usa esse espaço para falar, né, para todas as pessoas, mas eu me dedico muito a falar para as mulheres de um modo especial, na saúde feminina. E eu quero aproveitar aqui hoje, né, estar com você e a gente ficar bem à vontade. Eu tenho muitas maravilhosas de São João. Apresenta pra gente São João. Eu falo que São João Nepomuceno é uma cidade que eu mais gosto. Só tem pessoas incríveis, amorosas. Eu gosto muito. E queria saber de você, né? Qual que é o impacto, assim, uma coisa que você deve trabalhar muito, gestação, alteração hormonal, tanto durante quanto pós. Qual que é o impacto na vida da mulher? Você consegue me passar isso um pouco? Então, Michele, né? Eu já trabalho há muitos anos com todas as fases da vida das mulheres, dos homens, né? Das crianças. A gente trabalha muito também a pediatria. Mas hoje a gente vai falar, então, desse momento especial, que é a gestação, que muitas vezes a gente romantiza, né? É lógico que é maravilhoso. Eu sou mãe, tenho 2 filhos maravilhosos. Assim, vim de uma família grande, minha mãe, 10 filhos, e a gente, sim, a gestação é uma época maravilhosa, a maternidade é maravilhoso. Mas e o pós, né? E o puerpério, que é esse momento que é logo após o nascimento da criança, e que você está ali com seu filho e com o seu corpo transformado. Então, o que a gente vive nesse momento? O que passa fisicamente e mentalmente no nosso corpo? São muitas transformações. E eu acompanho muitas pessoas, né, assim como profissional, como farmacêutica, e também como amiga, né? Então, eu já passei por isso. E aí, o que a gente tem para discutir sobre isso, né? Essa tempestade hormonal que acontece, né? Quando a gente fica grávida, você é mãe também, né? Você sabe, né? Quando a gente fica grávida e aquela transformação no nosso corpo. O que faz tudo isso? Né? São os hormônios que vão aumentando. Né? Então, você tem aí uma enxurrada de progesterona, de estradiol, de testosterona. Isso tudo é em grande quantidade no seu corpo. Então, isso aí já é uma dica boa para as mulheres. Por quê? Alerta. Alerta, presta atenção. Quando a gente está grávida, o nosso corpo, a quantidade de hormônios que a gente produz chega a ser até 50 vezes mais do que no nosso tempo comum, nos nossos ciclos hormonais comuns. Então, se Deus colocou isso no nosso corpo, essa máquina, né, de produzir hormônios na gestação, esse monte de hormônios, então quer dizer que excesso de hormônios não faz mal. Porque a gente chega lá no futuro, aí eu já estou pulando, né? A gente chega lá na menopausa e pensa, eu diminuí os meus hormônios. Se eu vou colocar hormônio, vai ser problema? Claro já falei. Não. Não. Menopausa, gente, eu não entro. Todo mundo já sabe que eu não vou entrar e não estou. Não vou entrar porque eu tô hormônio, tô cheio de hormônio. Então, mas você já sabe, se você, na gestação, produz um tantão de hormônios, e lá na frente, na menopausa, você vai precisar de colocar um pouco de hormônios, ajustar. Você vai ficar com medo? Que bobagem. As pessoas têm muito medo mesmo. Né? Falou em reposição hormonal, já começa a pensar em complicação. E esquece dos benefícios. Isso. Eu sempre falo, coloca na balança. Né? Os benefícios, eles são muito maiores que as complicações. Talvez os benefícios valem a pena, sim. Isso. É a mesma coisa que eu sempre falo, que o medo de sofrer é pior que o próprio sofrimento em si.
né? Eu acho que a vida é muito agora, assim. E eu trabalho muito com isso, com as minhas pacientes, nessa questão. Hoje eu quero as minhas pacientes suplementadas de vitamina, ricas, né? Hoje a gente fala muito da medicina integrativa e às vezes é uma coisa controversa, mas eu percebo que hoje, quando eu suplemento as minhas pacientes, eu entrego para elas mais vitalidade, elas ficam mais saudáveis. Eu brinco o seguinte, vê se faz sentido. Elas vão capotar do barranco, né? É um capotamento terrível. Você prefere capotar do Fusca ou de uma Ferrari? Entende? Eu acho que você deve me entender perfeitamente. Sim. Então eu quero os hormônios, eu quero tanto os hormônios quanto as vitaminas lá em cima. Isso. Né? E faz a diferença real. Todo faz sentido. A diferença no sentido do corpo estar preparado, ela consegue uma melhor cicatrização, uma melhor resposta, um melhor pós-operatório. É muito incrível, né? E hoje você trabalha com essas formulações de pré e pós-operatório. Como é que é? Uma coisa mais direcionada, ou o cirurgião ou o médico pede para você? Como é que é? Então, você tem protocolos? A gente trabalha muito assim em parceria com os médicos, dentro da necessidade daquele paciente, naquele momento da vida dele. Então, você vai fazer exames laboratoriais. Hoje a gente trabalha com todos os exames genéticos, como que é rica essa lindo, fase agora. gente. Você saber, por exemplo, Michele, né, uma paciente que tem, às vezes, um polimorfismo, uma determinada enzima, e que você pode otimizar aquela via, aquela reação, utilizando a substância correta para otimizar isso aí. Ou seja, nada padronizado, individualizado. Não. O nome da minha farmácia chama Singulares, justamente por isso, porque eu acho que cada um é um. E eu por exemplo, eu vou falar para mim, eu faço a modulação hormonal em mim. E eu tive que fazer pequenos ajustes, né, na dose e no modo de tomar. Depois que eu mudei, ao invés de eu usar uma vez por dia, comecei a usar 2 vezes por dia, a mesma dose, mas fracionada, eu tive um resultado muito melhor. Ou seja, individualizado. Então você tem que você é uma profissional que você olha para o seu paciente. Você analisa ele metabolicamente, bioquimicamente, fisiologicamente, tudo. E mentalmente. A gente tem que pensar, será que isso é bom para ele? Muitas vezes o médico ele vai lá e coloca um monte de suplementos para aquele paciente. Mas aquela paciente, às vezes, tem dificuldade, por exemplo, para engolir cápsula. Aí você tem que adaptar. É verdade. A primeira pergunta, você fala assim, você consegue engolir cápsulas? Porque isso não é fácil para todo mundo. Entendeu? Então, você tem... não consigo. Então, a gente vai ter que, às vezes, fazer de uma outra forma líquida. Né? Então, a gente tem essas vertentes. Você tem os exames. Hoje eu trabalho muito, agora mesmo, a gente está preparando para um curso bem bacana, que é o Doses e Dosagens. Né? O que é esse curso? É onde a gente vai trabalhar o exame hormonal salivar da paciente. O que é o hormônio na saliva? É simplesmente o hormônio livre. É aquele que está disponível para ser usado nos tecidos. Porque, às vezes, você faz um exame de sangue, tem as doses hormonais, aí o médico fala assim, está tudo ok, mas o paciente está péssimo. Ela não está se sentindo bem. Mas o seu hormônio, o seu exame está falando que você está bem. Mas você sabe, o paciente não é o exame. O paciente é aquela pessoa que está ali na sua frente, com as suas queixas, com as suas venturas e desventuras. Entendeu? Então, como que você vai melhorar o entendimento daquela situação daquele paciente? O perfil hormonal salivar, assim como outros analíticos, por exemplo, a urina, te revela coisas que às vezes o sangue não tem. Então, essa possibilidade de várias ferramentas para você monitorar o seu paciente, seja exames bioquímicos no soro, na urina, agora os genéticos, os exames de saliva, te possibilita assim, você cuidar do seu paciente muito melhor. E a farmácia de manipulação, as Singulares, e eu, que estou há 30 e tantos anos, eu não sei fazer outra coisa, Michele. Eu só sei trabalhar na farmácia de manipulação. Agora eu tenho procurado hobbies. Tenho buscado hobbies. Né? Agora que meus filhos já foram embora, eu estou mais tranquila, a gente está numa cidade pequena, tem uma vida adequada, boa, né? Mas eu só
eu sou meio viciada ainda em trabalho. Eu gosto de estar... Eu sempre falo, gente, eu só sei fazer isso. Eu só sei ser cirurgiã plástica, esposa, mãe, viajante. Mas, assim, realmente eu amo tanto o meu trabalho que realmente consome a gente. Que se tirasse isso de mim, o que eu faria? Não sei, né? Não é? E eu queria saber como tudo isso começou. Então, eu vim de uma família de 10 irmãos. Uau! Meu pai, mexia com sapatos, ele era sapateiro, e a minha mãe, dona de casa ali, trabalhava com ele também. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos. E eu cresci vendo o meu tio, irmão do meu pai. Ele era um farmacêutico. E ele tinha uma farmácia aí na cidade de Bicas. E ele tinha uma farmácia, Ivan, o nome dele, Ivan de Castro. Então, tudo que acontecia na minha casa, a minha mãe falava assim, tem que perguntar ao Ivan sobre saúde ou outras demandas. Era tipo um mentor, Era, né? sim. E aí a farmácia dele era linda, aqueles móveis de madeira, cadeiras. Chegava lá, tinha muitas pessoas conversando, gente lendo jornal. E tudo meu tio sabia resolver. E ele era um homem, assim, distinto, muito tranquilo. E aí desde criança, eu falei assim, gente, mas... Seu Ivan é ótimo, né? Eu quero ser o Ivan. Ai, que lindo! E eu fui crescendo isso. Quando eu crescer, eu quero ser o Ivan. eu quero ser igual ao Ivan. E assim foi. E eu, com 17 anos, eu já passei, né, para a faculdade de farmácia, aqui em Juiz de Fora, e fui, né, me dediquei. E desde então, Michele, eu só faço isso. Você é incrível, assim, você criou um império, você entende isso? Aí você olha pra trás e fala, gente, meu Deus, meu caminho, olha o que eu fiz, né? Eu agradeço muito, assim, a Deus por essa oportunidade, a minha mãe, que sempre, assim, me motivou muito, os meus irmãos, sabe? E o meu desafio ainda continua todos os dias. Eu quero ajudá-los, né? Eu quero ajudar as pessoas, mas quando tem, igual agora, eles estão mais velhos, eles têm as dificuldades deles, e a gente acompanha. Ele vai no médico tal, o médico falou isso, às vezes eu vou junto para acompanhar, assim, na minha família e com quem precisa. É muito incrível, muito chique. Ser farmacêutico é maravilhoso. Você se encontrou, né? É um dom muito grande, assim, sensacional. Sim. Você ali tem, aí seu cortisol aumenta, porque está te preparando para você parir aquela criança, e aí você teve a criança. Saiu a criança, saiu a placenta e saíram os hormônios. Então, é o primeiro impacto. Dá muita tristeza, sabe? Quando a sua placenta vai embora e carrega, principalmente a sua progesterona, que estava altíssima na gravidez. A progesterona, ela é matéria-prima para produzir, né? Quando a gente produz a progesterona, seja em qualquer fase da nossa vida, ela dá origem a uma substância chamada alopregnenolona. O que é a alopregnenolona? É simplesmente a substância que vai lá, acalma nosso sistema GABAérgico, que a gente fala, né? Ele faz a gente ficar tranquila, a gente dormir mais sereno, a gente ter noites melhores. Então, você imagina uma mulher que estava com níveis altíssimos... Por que isso acontece, Senhor? Senhor, porque a placenta foi embora. Por quê? Não sei, vamos falar baixo aqui, né? Mas você já ouviu falar que tem mulheres que fazem o consumo da placenta. Uau, não me conta isso. Sim. Existe isso, assim, não vamos entrar nessa Melhor discussão. Não. Mas existe isso, né? O próprio animal come a placenta. Come a placenta. Por quê? Verdade. Por quê? A placenta, ela tem coisas boas, os hormônios que estão ali. Mas quando isso não acontece, né? Nós, humanos, não temos esse hábito. A placenta vai embora e os hormônios vão juntos. E vem o que, às vezes? Aquela tristeza. Aquela tristeza, né? Aquele sentimento difícil. E fora isso, tem todas as condições também do nosso corpo, por exemplo, a ocitocina, né? Porque aí aumenta o cortisol, aumenta a ocitocina, porque a gente tem que produzir leite, a gente tem que ejetar o leite. Então, a sua ocitocina está ali para você ter um afeto também com o seu filho, né? Porque às vezes a gente sabe que tem dificuldades, tem mães que às vezes têm dificuldade para se relacionar ali com aquela criança, né? Porque é a depressão pós-parto. A depressão pós-parto. E
O que aí você me perguntou, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Que a farmácia pode fazer? Existe uma substância muito fácil, muito simples, que todo mundo conhece, que é o ômega 3. Jura? O ômega 3, ele tem 2 ácidos graxos. Ele tem eu tenho uma brincadeira que eu espero que vocês ouçam e guardem isso. Você vai guardar. O ômega 3, ele tem 2 ácidos graxos importantes. Tem um nome químico enorme que não vou falar, mas a sigla é o EPA e o DHA. Então, Michele, te dá a dica de Arabella que decorar isso. EPA, para que serve? A fração do ácido graxo rica em EPA é para as dores. EPA tá doendo aqui, EPA tá doendo vai aqui. Ser difícil gravar. Isso. E a fração com DHA é para a depressão, é para demência. Então, quando você se prepara para a gravidez, você já imediatamente começa a tomar ômega 3. Alguém me contou, eu já comecei a tomar. Isso, mas por quê? Porque o ácido graxo DHA, ele vai para o seu corpo e vai te suplementar. A gente produz, né? A gente tem o ácido, o DHA normalmente. Quando a gente fica grávida, o que acontece? O ácido graxo que é nosso, ele passa para a criança, porque ele é tão importante para o sistema nervoso da criança, para formar várias estruturas, que ele passa para a criança. Então, a gente precisa fazer o quê? Suplementar para ser suficiente para a gente e para a criança. E quando a criança nasce, ela já roubou todo o seu DHA, e você, então, tá sem progesterona, sem DHA, você fica o quê? Com D também, deprimido. Deprimido, sensacional. É uma coisa simples de pensar. E assim, alerta também, gente, porque o ômega 3 não é qualquer ômega 3, assim, é muito importante, eu falo isso muito com elas, ou você manipula numa farmácia de confiança, gente, ou tem que ter aquele selinho, né? Eu sempre falo quando elas vão comprar, às vezes, no Mercado Livre. Então, assim, alerta também para aquilo que elas estão comprando. Isso é muito importante. Você que tem uma farmácia sabe que, tipo, tem farmácias, às vezes, que não, né? Não vem o caso aqui, mas é tão importante saber onde você está comprando, lugar de referência, porque senão você não está tomando um produto adequado. Não, e no caso, assim, né, o que a gente fala, o ômega 3, né, um produto derivado marinho, né, qual que é o problema que a gente pode detectar? Né, a fonte. A gente sabe que a gente tem uma contaminação muito grande por metais tóxicos. Isso, mas então você tem que buscar um produto que tenha esse selo, né, que está livre de metais tóxicos. Mas no caso específico da gestante, né, quando a gente pensa em gestante, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer por ela. Primeiro que, né, quando você tem uma gestação assim repentina, que você não planejou, mas você ainda tem ali muitos dias para se preparar. Então, imediatamente, procurar seu médico, fazer seus exames, ver o que é necessário ser suplementado para você otimizar a sua saúde e a da criança. Então, tem como a gente ter gestações muito mais tranquilas e crianças muito mais saudáveis, reduzir riscos de malformações fetais, simplesmente suplementando adequadamente. Então, com o ômega 3, mas não é qualquer ômega 3, é ômega 3 rico em DHA, é você usar níveis adequados de vitamina D, por exemplo, o iodo, mas também não é qualquer iodo, é muito importante para a saúde do feto. Mas o quê? Magnésio, a colina. A colina é um suplemento rico. Onde tem colina? Onde tem colina? Onde tem colina? No ovo. Olha que coisa fácil. Né? E a colina, ele é um fosfolipídio importantíssimo para o cérebro da criança. Nossa, eu comi tanto ovo na gestação. Então, e a gente, às vezes, coisas simples que você pode informar a sua paciente, orientar, e que pode melhorar. Mas a paciente não come ovo, suplementa? Então, tem vários suplementos que podem ser indicados, tá? Então, por isso que hoje a gente recomenda aqueles 1.100 dias. Uma gestação, no meu entendimento, como farmacêutica, bioquímica, dentro da fisiologia, ele dura 1.100 dias. Por quê? Por quê? Olha só, quando a gente pensa em gestação, a gente tem que pensar no homem e na mulher.
Porque também tem a contribuição dos garotos, né, gente? E eles contribuem simplesmente com 50%. E desses 50%, a gente pode produzir gametas muito melhores. Ai, alerta, gente, anota isso. Pausa tudo, vamos repetir. Vamos lá. Você é uma pessoa que quer ter filhos. Gametas sensacionais. Gametas sensacionais. Você vai fazer o quê? Você vai se preparar. Muitas vezes a mulher fala assim, ela está tomando às vezes um anticontraceptivo, parou e simplesmente... Aí no outro dia, ela já quer fazer filho. Ai, gente, não é assim. Não é assim. Não. Não é que não é assim. Não, pode ser. Eu faço até uma alusão à cirurgia plástica. Você se prepara seu corpo. Com certeza. Vai ficar muito mais forte, mais vivo, mais rico. Não é? Aquele óvulo mais sensacional. O gameta mesmo. Sim. Que você vai dar a dica, a gente anota a dica. Uhum. E fica muito melhor. É um preparo realmente, né? Você se preparar para viver aquele momento. Sensacional. Assim. Então, conta a dica. Vamos lá. Então, assim, eu conto mais ou menos acho que dá 1.100 dias. É muito tempo, né? São mais de 2 anos. 2 anos, vai dar uns 3, né? Nem sei. Eu conto 1.100. Por quê? Você precisa de mais ou menos uns 90 dias para preparar um espermatozoide, beleza. Como é isso, Arabella? Então, aquele casal que está se dedicando, que quer... tá pensando, né, numa futura gestação, um bebê. Então, aquele casal, ele vai começar. Ele vai se dedicar. Né? Ele vai cuidar da atividade física, diminuir os alimentos ruins, não é questão nossa aqui, mas é importante ele pensar nisso, né? E ele vai, então, fazer suplementos. Existem suplementos adequados para o gameta. O homem, por exemplo, o zinco é um dos minerais mais importantes, que o zinco, ele vai pela... Não posso falar, né? Pode, aqui tudo ele liberado. Vai pela... Qualquer coisa faz pi. Ele vai pela... baixo. Porque toda vez que o homem ejacula, né, o líquido espermático, o esperma, ele é rico em zinco, rico. Então, ele depleta zinco. Então, o homem tem que tomar zinco de volta. Sensacional. Né? Mas o quê? Tem um monte de coisas para melhorar as mitocôndrias, porque o espermatozoide, né, as pilhas do espermatozoide são as mitocôndrias que ele tem lá no rabinho dele. Então, você tem suplemento especial, que é a coenzima Q10, aí você... suplementa, olha, coisa simples. Gente, que assunto incrível. E eu nunca escutei isso na minha vida e faz todo sentido. Sim. Então, do mesmo jeito que você se prepara para fazer uma cirurgia, você se prepara para fazer um bebê, né? Sim. E o homem, a gente aqui tá num podcast de mulheres, mas a gente não quer um companheiro com espermatozoide lerdo de jeito nenhum. Sensacional, assim, mas eu fiquei muito feliz agora, porque realmente era um assunto que eu nunca tinha pensado e visto dessa forma, né? A gente pensa, por exemplo, porque o corpo feminino, a gente tem os nossos óvulos lá guardadinhos desde do nosso, né, a gente está lá dentro no corpo da nossa mãe. Mas influencia o que a gente usa neles? Porque eles já estão lá. Isso. Eles ficam melhores ou piores? Os nossos óvulos, sim, a gente tem como melhorar. Porque a gente acha que só as nossas células ficam velhas. Né? Sim, as nossas ficam muito mais tempo conosco, né? Quando a gente... porque elas já estão todas lá. Você imagina, quando a minha mãe ficou grávida de mim, os meus óvulos já estavam dentro dela. Sim, isso. Então, olha quanto tempo que eu tenho lá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar as condições para que sejam liberados óvulos melhores e também as reações que ocorrem enzimáticas nesses óvulos, elas sejam bem feitas, porque nosso corpo é maravilhoso. Então, a gente tem, por exemplo, as reações... Hoje todo mundo ouve falar em metilação. Você já ouviu falar? Não, ainda não. Não? Ai, meu Deus, não. Não é meditação, não. É metilação. É aula de química. Metil, radical metil. Um carbono só. Ele faz toda a diferença na nossa vida. O que é a metilação? Simplesmente é a capacidade que o nosso corpo tem de silenciar
genes oncogênicos. Gente, ou de melhorar. sensacional. Mas você já ouviu falar numa substância chamada metilfolato? Já. Mas tem coisas que eu Metilcobalamina. que apaguei na minha cabeça. Quando você pensa em metilfolato, metilcobalamina, você está querendo dar grupo metil para melhorar alguma coisa no corpo do seu É paciente. sensacional. E por que que isso não está trazendo à tona pra gente? Isso tem que ser falado mais, isso tem que ser explicado mais para as pessoas, gente. Conhecimento é vida. Isso é incrível. Tipo assim, eu como médica, eu tenho 43 anos e nunca escutei isso. Sensacional, muito obrigada por isso. Assim. Mas isso tem que ser passado. Então, eu acho que tem que conhecer. Se você quer uma gestação mais saudável, já está pensando nisso, já começa a se preparar. Mesmo o parceiro, a mulher, né? Sim. É muito E são incrível. coisas fáceis, gente. Não é nada caro. Você não precisa de exames Exatamente. assim, sofisticados. Ah, mas eu posso tomar essas substâncias sem receita médica? Claro que você vai ter um acompanhamento. Ah, precisa. Mas doses seguras, existem doses seguras Sei, legal. que você vai usar. E você, então, por exemplo, aí você tem aquelas células, né, aqueles gametas, que tem problemas. Às vezes na divisão lá, na mitose, meiose, lembra? E quando você tem um processo de metilação adequado, que ele está fazendo tudo direitinho, os gametas que estão com defeito, tipo assim, né, aquele DNA que está capenga, ele vai sendo silenciado. Que legal, gente. Entendeu? Então, é coisa tranquila de ser feita. Né? Sensacional. Parece muito fácil, assim, mas eu é achei possível. incrível, assim. É possível. Eu acho que o conhecimento e leva esses a vida. 1.100. Então, olha só, vamos lá. Falei só. Os 3 primeiros meses para a gente preparar o esperma e a mulher também se preparar. Então, ela resolveu ficar grávida, ela vai esperar. Nesse tempo, ela ainda vai fazer algum método, né, para evitar, e ela vai preparar o corpo dela. Então, ela vai fazer isso, melhorar a metilação, melhorar os ácidos graxos, tomar ômega 3, tomar magnésio, tomar K2, vitamina K2, que é importante para os ossos dessa criança, para toda a parte metabolismo, cálcio, ferro, porque aí ela já vai entrar na gestação com níveis adequados de ferro, porque senão ela começa ela começa na gestação já com ferro deficiente. Mas se ela se prepara antes, aí ela vai ter 9 meses. Durante esses 9 meses existe suplementação específica para os 3 primeiros meses da gestação, que é onde você está formando determinadas estruturas na criança. Depois, o restante, né, no meio da gestação, aí você muda, não é o mesmo suplemento do início ao fim. Você pode fazer nessa adequação. Depois, no final, na lactação, né? Então, aquela mãe, por exemplo, que não conseguiu amamentar, então aí você falou do intestino, a importância que é hoje. Todo mundo fala, né? Fala que é o segundo cérebro, né? Mas assim, eu nem sei se é segundo cérebro, ele é o corpo todo, porque o intestino, ele se comunica com todas as partes do nosso corpo. Então, a parte, por exemplo, estrogênica, ela é toda regulada pelo nosso intestino. A gente tem o que a gente chama de estroboloma, né? A gente tem uma enzima no nosso corpo que é ela que determina o quanto de estrogênio que vai ficar e que vai embora. Então, isso tudo é determinado pela nossa microbiota intestinal. Então, pelo que a gente come, né, pelo que a gente deixa de comer, porque às vezes a gente deixa de comer tantas coisas importantes, mas o que a gente pensa também influencia no nosso intestino, né? Por isso que às vezes a gente pensa... e o que o intestino produz influencia no que a gente pensa. Né? Então, a gente tem, assim, é como se a gente tivesse a comunicação intestino-cérebro, né? 2 fios ali, onde o fio que leva a informação do intestino para o cérebro, ele é muito mais grosso do que do cérebro para o intestino. Você vê a importância disso. Porque a gente tem muito mais informação intestino-cérebro do que cérebro-intestino. Né? Incrível. E, às vezes, a gente negligencia isso. Come qualquer coisa... Acho que não precisa. O conhecimento é vida.
Minha querida, eu queria que você deixasse uma mensagem pra gente, assim, pra gente poder... Já falou tanta coisa, né? Eu me impactei aqui, gente. Eu acho que, assim, são muitas... Eu adoro receber informações novas. Isso é muito bom, assim. Eu gosto mesmo. Eu acho que eu sempre faço o melhor dia da minha vida. E nesse dia, quando tem informações novas, eu fico muito mais feliz. Muito obrigada. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, talvez uma dica pra gente. Mais dicas ainda. Pode? Posso, claro, né? Eu, assim... muito feliz também, né, de poder participar aqui desse espaço. E eu quero falar como mulher, né? Eu já disse que eu sou uma felizarda, porque eu trabalho no que eu realmente gosto, amo, acredito. Eu tenho, assim, um laboratório aos meus pés, que eu posso desenvolver as fórmulas que eu quero, do jeito que eu quero. Então, isso é muito bom. Sou muito grata por essa oportunidade que eu recebi. Mas eu quero dizer assim, como mulher, né? Eu agora estou com 56 anos. Olha, não parece. Vou caminhando para os 57. Entrei na menopausa mais tarde. Por quê? Por quê? Porque assim como a gente se prepara 3 meses antes para a gente gestar, a gente se prepara 10 anos antes para a gente entrar na menopausa. Porque a menopausa não é fácil. Você ainda não tá. Mas não, eu tô sim. Quantos anos você tá? Eu que não deixei entrar em mim ainda. Então. Eu faço o tratamento do Jordana Caiafa, eu tenho um implante hormonal, a gente faz dosadinho certinho. Mas assim, não vou entrar, não. Eu vou? Não vou, não. Então, mas você vai entrar igual eu. O que eu fiz? Porque você continua maravilhosa. Eu com 43 anos, porque o meu medo da menopausa, sabe o que era? Meu medo, né? A minha mãe teve Alzheimer. Então, meu pavor, como eu trabalho com o cérebro o tempo inteiro, né? E eu ficava assim, gente, meu Deus, eu preciso proteger meu cérebro. Mas você suplementou. Eu suplementei. Com 43 anos, eu comecei a ver o meu status hormonal. Porque também não adianta você chegar lá na menopausa e você quer ter um perfil hormonal que você nunca teve quando você era nova. Exatamente. Você entendeu? Não adianta. Então, o que você é? Então, você vai ser mais ou menos... Você vai continuar sendo. Né? Você, como cirurgiã, como plástica, você não quer que transforme aquela pessoa em outra. Você vai mudar né? Você vai ajustar o fenótipo dela. É tipo assim, é como se eu me mantivesse saudável. Isso. Entende? Porque o corpo, ele tá falhando. A menopausa, não chegam a chamar de doença, mas é uma falha. Então, se você repõe essa falha, por que não? Por que não tratar isso, sabe? Realmente, eu não vou ser uma menina de 15 anos, mas eu sou uma pessoa assim, muito melhor com essa riqueza de hormônios, com essa reposição individualizada, como você sempre fala. Tratamento individualizado, né? Isso é tão importante, né? Isso, porque aquela dose que é boa para você, talvez não seja boa para mim. Tratamento então, a minha dica é essa, você chegar aí, né? Principalmente para as mulheres. Os homens também, claro. Mas as mulheres é mais difícil, né? A gente fazer todo aquele ajuste hormonal e para cá, para lá, para cá. E antes você vê o que você precisa, você fazer os ajustes com o profissional que cuida de você, toda a reorganização hormonal, metabólica. E para quando você chegar na menopausa e tiver, né, algum sintoma, alguma coisa, mas você tá plena ali e se organizar e passar por isso. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que já passei, né, a menopausa e agora sigo suplementando, mas eu me sinto super disposta, super capaz, com planos, com vontade, sabe, com desejos, com um relacionamento que você pode conversar, que você pode namorar, que você se sente bem. Então, a minha dica é essa. Cuidem-se preventivamente. Preventivamente, gente. E assim, com uma farmácia também de confiança. Sim. Muito obrigada. Que conversa rica. Eu sou muito grata por ter você. E, na verdade, agora eu quero ter você pro resto da minha vida. Né? Por favor. Cadê a Dai? Dai, por favor. Anota isso. Muito obrigada. Gratidão. Eu que agradeço. E assim, que mulher incrível. Parabéns. Que você continue. Que Deus abençoe seu caminho para sempre. Muito obrigada. Você também. Ai, que lindo. Foi lindo mesmo. Ai, que lindo.